Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos, mais uma quinta-feira aqui no nosso Fé, Amor e Caridade. Vamos deixar as preocupações de lado, abrir as janelas da alma, buscando a sintonia com Deus, nosso Pai, a sintonia com o nosso Mestre Jesus, com os benfeitores espirituais que nos assistem. Vamos ler a mensagem. Isso é da lei de Deus. Tolera construindo todo o bem que puderes. Não exija dos outros dons que ainda te faltam. Erros dos companheiros poderiam ser nossos. Aceita as provações por exame de fé. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos, isso é a lei de Deus. Do Espírito Emmanuel, Médium Chico Xavier, do livro Tocando o Barco. Graças te damos, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção desta doutrina de luz, pela bênção desta casa bendita, que nos acolhe, nos dá a oportunidade de aprendizado, de trabalho. Rogamos as suas bênçãos, Senhor, a envolver-nos a todos aqui presentes, a envolver nossos companheiros ausentes que não puderam vir nesta noite, as suas bênçãos envolver nossa irmã Mariângela, trazendo o suporte e um amparo necessário. Fica conosco, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, entregues a tantas tentações. Livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. É com muita alegria que a gente recebe mais uma vez a Mariângela, do Centro Espírita Benedita Fernandes de Jales, né? Um deles, né? Que tem 3, né? 3. E sempre nos traz belas mensagens, principalmente, né, do cotidiano, do dia a dia que ela vivencia. Então, vamos aproveitar. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Bom, o Espiritismo é uma doutrina que veio nos ensinar, veio clarear as nossas visões a respeito do que estamos fazendo aqui. A importância nossa aqui na Terra, a nossa vida. E para que possamos enxergar mais de perto esses ensinamentos, gostamos sempre de nos aprofundar os ensinamentos de Jesus. Então Jesus nos deixou a sua vida como ensinamento, como exemplo. Mas ele deixou um dos maiores códigos de ética que existe na humanidade, que é o Sermão da Montanha. Porque, como disse Gandhi, se tirasse todos os livros sacros da humanidade, mas permanecesse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, lá no Sermão da Montanha, tem uma fala de Jesus que ele diz o seguinte: vós sois luzes. Ninguém pode deixar de ver uma cidade edificada sobre um monte. Para começarmos a raciocinar nessas palavras de Jesus e tudo que Jesus nos disse, os seus gestos, as suas palavras, os seus comportamentos, nós temos que esmiuçar, porque tem inúmeros ensinamentos em cada gesto que Jesus fez e se comportou aqui na Terra. Para começar, o Sermão da Montanha foi o primeiro sermão que ele disse vários, mas o Sermão da Montanha, que foi o primeiro, ele disse à humanidade, porque depois ele falou alguns sermões, mas ele se dirigia
a pequenos grupos, mas o Sermão da Montanha foi quando ele abriu a sua boca ao mundo. E ele dirigiu a todo mundo. E ele subiu em uma montanha para falar essas palavras. O que significa esse gesto de Jesus de subir a uma montanha? Ele quis dizer o seguinte: ele se elevou e aí ele foi dando para nós todos os degraus necessários para atingir a nossa evolução espiritual e moral. Que aí ele disse todo o Sermão da Montanha. E lá no meio, onde tem essa palavra, vós sois luzes, e ninguém pode deixar de ver uma cidade edificada sobre um monte. Então vamos esmiuçar isso. O que Jesus quis dizer com isso? Quando ele diz de uma maneira assim, categórica e afirmativa, vós sois luzes, vamos ver a importância da luz na nossa vida. É tudo, é o nosso direcionamento. Se agora der uma pane elétrica aqui, apagar todas as luzes, hoje a gente tem uma arminha, né? Todo mundo vai pegar o celular e na lanterninha. Por que nós vamos fazer isso? Para nos direcionarmos. Então a luz é o nosso direcionamento. O sol, vocês imaginam a vida sem o sol? A maior das estrelas que nos transmite toda a luz necessária para tudo, para a procriação de tudo. Então, quando ele disse vós sois luzes e de uma forma afirmativa, nós temos que aí sentir dentro de nós a nossa responsabilidade. Deus criou este mundo maravilhoso e aí ele colocou um ser inteligente, que somos nós, os seres humanos, para dar sentido a tudo isso. E aí, a hora que a gente começa a raciocinar a nossa importância aqui. Nós estamos aqui para buscar a nossa evolução espiritual e moral. Vencer as nossas más inclinações, como está lá no nosso Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços empreendidos em vencer as suas más inclinações. Então nós estamos aqui para vencer as nossas más inclinações e ser direcionamento. E aí ele disse, ninguém poderá deixar de ver uma cidade edificada, construída sobre um monte. Quando eu estava chegando aqui em Estrela do Oeste, por que eu sabia que eu estava chegando em Estrela do Oeste? Porque eu vi um amontoado de luzes. Ali está uma cidade. Essa cidade que Jesus disse lá na frase, somos nós. Somos nós. E aí nós temos que buscar acender algumas luzes aqui dentro de nós, para realmente sermos tudo aquilo que Deus espera que sejamos. E por isso que ele começa, por isso que agora nós vamos nos reportar ao início do Sermão da Montanha. Quando ele abriu a boca, o que ele disse? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então o primeiro degrauzinho da montanha que nós temos que subir, a primeira luzinha que nós temos que acender aqui é a humildade. Ali ele enfatizou a humildade. Sem humildade nós não conseguimos avançar mais degraus. A humildade, a simplicidade, a entender que nós estamos todos aqui juntos, somos todos iguais. Um é diretor de empresa, o outro é... Tudo igual, gente, nós estamos tudo no mesmo barco, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações para vencer as nossas más inclinações. Não é porque um tem um cargo que ele é melhor que ninguém, não, ele está aqui também igualzinho para vencer as más inclinações. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou melhor do que ninguém, não, eu estou aqui também para vencer as minhas más inclinações.
Por isso que a humildade é o primeiro degrau, é reconhecer isso, que não somos mais do que ninguém, somos todos iguais. Estamos aqui todos para vencer más inclinações. O interessante é sermos humildes, ao ponto de deixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo de lado e reconhecer quem realmente somos, para vencer essas más inclinações. Reconhecer essas más inclinações que nós temos. Por isso que ele disse: felizes aqueles que são humildes. Essa é a primeira luzinha que a gente tem que acender. Aí ele foi para a segunda, quando ele disse: bem-aventurados os aflitos. Aí ele enfatizou o quê? A abnegação e a resignação diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Quer dizer, felizes aqueles que compreendem as vicissitudes da sua vida, os problemas, as dificuldades. Mas para eu reconhecer que aquilo que eu estou passando é um aprendizado, eu preciso ser humilde. Vocês entenderam a sequência? Se eu não acender a luzinha da humildade, eu não vou conseguir acender a luzinha da abnegação. Porque se eu não for humilde, eu não vou entender por que eu estou passando daquilo. Eu não vou aceitar, eu vou ser revoltada, eu vou achar que Deus esqueceu de mim. Mas se eu for humilde, eu vou entender, falar: não, eu estou passando por isso, porque ou é uma prova ou é uma expiação, porque eu preciso, para vencer más inclinações. Se eu não for humilde, eu não vou aceitar. Aí você está lá, está tudo bem financeiramente falando, está tudo correndo bem dentro da sua casa, está todo mundo bem, e de repente um diagnóstico de uma doença. Aí, por que isso agora na minha vida? Quer dizer, cadê a humildade de entender o quê? Por que isso? O que eu tenho que aprender com isso? Por que isso está acontecendo na minha vida agora? Qual é a lição? O que eu tenho que reconhecer que eu ainda não aprendi? Então, às vezes a pessoa fica passando por uma situação várias vezes. Ela não entende por que aquilo... É porque ela não aprendeu ainda, é igual uma escola. Você fica sendo reprovado. Então, para que nós passemos para o segundo degrau, para a segunda luzinha, nós temos que ter a primeira. Aí, se adquirirmos a humildade, com certeza, mais fácil adquirir a abnegação e a resignação. Para acender a terceira luzinha, que ele disse: bem-aventurados os mansos. Felizes aqueles que cultivam a mansuetude. E ele completou, dizendo: porque esses possuirão a terra. Aí tem dois dizeres que ele quis dizer. Possuirão a terra porque a terra está passando por um momento de transição, de provas e expiações para regeneração, onde habitarão aqui aqueles que alcançaram a mansuetude. Então, aqueles que conseguiram ser humildes, acenderam a segunda luzinha, que é da abnegação e resignação, aí conquista a mansuetude. E quando ele diz, possuirão a terra, essa terra também não deixa de ser nós mesmos. Porque quando eu deixo o meu orgulho de lado, meu egoísmo de lado, adquiro a humildade, eu vou conseguir ser dona de mim mesma. Eu vou me dominar. E aí, com certeza, eu vou ser uma pessoa branda. Por isso que a terceira luzinha, que ele disse, bem-aventurados os brandos, os mansos, os pacíficos. Então, essa é a terceira. Para aí irmos para a quarta luzinha, para o quarto degrau da montanha, quando ele disse, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Vocês viram que ele usou duas palavras fortes, sede e fome. Sermos justos. Será que somos justos? Aí a gente fala, não, eu não cometo erro com ninguém, eu não passo ninguém para trás. Mas às vezes tem alguns detalhes que a gente, principalmente o tal do jeitinho brasileiro,
né? Que a gente brinca, fala, dá o jeitinho brasileiro, né? Aí o Antônio trabalha em algum departamento e eu preciso que os meus papéis sejam adiantados. Aí eu chego nele e falo, Antônio, dá para você passar o meu na frente? Porque eu estou com pressa. Aí eu não estou sendo justa. Porque se ele passar o meu na frente, alguém vai ser passado para trás. E eu também não estou sendo justa com ele, porque às vezes, por ser meu amigo, ele quer me atender, mas ele não vai ficar sem graça, porque ele não poderia fazer isso. Então vocês veem que a justiça, por isso que Jesus usou essas palavras, sede e fome. De sermos justos em tudo. Será que se meu filho amanhã cometer um delito, eu vou lá e falar, não, foi meu filho que errou? Então a justiça, ela está em todos os lugares, em tudo, no jeitinho que às vezes a gente quer de passar na frente. Esses dias atrás aconteceu um fato comigo, porque a gente está sempre lá no Hospital do Amor, né, no Hospital do Câncer, o pessoal pede para a gente fazer palestra lá, motivacionais, com os funcionários, tal, com os médicos, então a gente tem bastante amizade lá, e lá eles são muito justos, sabe? Aquele hospital me emociona cada vez que eu entro lá dentro. E a gente não tem a noção, nós que moramos aqui, Estrela do Oeste, Jales, quase uma dentro da outra, a maravilha que nós temos aqui. E como eles são justos, aqueles que já precisaram do tratamento lá sabem como eles são maravilhosos e justos. Se eles te pedem, você vai lá marcar o exame, se eles marcarem para daqui a um mês, é porque eles sabem que pode esperar, porque se não puder, eles adiantam, eles mesmos sabem. E uma amiga me ligou, e eles marcaram o exame dela para dali um mês, e ela, ai, Má, não dá para você lá ligar, ver se não dá para adiantar meu exame, passar para frente, porque estou ansiosa. Eu falei assim para ela, eu pensei, falei assim, ó, não dá, eu não vou fazer isso. Até porque eu não fiz isso nem pelo meu pai. Quando meu pai precisou, fui lá, marquei a consulta, fui no dia que eles marcaram. Inclusive, quando me viram lá dentro com meu pai, Maria Ângela, por que você... Eu falei, não, eu vim aqui, marquei, tá tudo certo. É assim que tem que ser. E aí ela não gostou muito da resposta que eu dei. Eu falei, não, estou sendo justa, porque se passar você na frente, alguém vai ser passado para trás. Será que a gente consegue pensar em detalhes se nós estamos sendo justos com as pessoas? Então, vocês estão vendo que essa é a quarta luzinha. Mas para eu chegar na quarta, eu tenho que ser humilde de reconhecer. Eu tenho que ter a segunda, ser abnegada e resignada, né? Mas para eu ser abnegada e resignada, eu tenho que ser humilde. Para eu conquistar a terceira, que é a mansuetude, para eu chegar na quarta, que é a justiça. Aí vem o quinto degrau, a quinta luzinha que a gente tem que buscar aqui dentro, que eu amo este capítulo do nosso Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Gente, a misericórdia é o que nos traz mais paz. Porque a misericórdia é a compreensão. Quando eu aprendo a compreender o outro, isso traz paz. Isso traz, assim, um alívio. Por isso que nós temos que aprender a analisar as pessoas. A misericórdia nos ensina a não julgar, a não apontar, porque nós não conhecemos a verdade da outra pessoa. Por isso que ela age, que ela se comporta desse jeito. Eu aprendi a não julgar ninguém, trabalhando com crianças abandonadas, que estão em situação de risco dentro dos seus próprios lares e com dependentes químicos. Eu aprendi a não julgar ninguém. Porque ali, trabalhando com eles, eu escutei cada história que eu penso assim, principalmente com aquelas crianças que chegam na casa-abrigo, machucadas, abandonadas, e eu fico pensando, o que será esse adulto amanhã? O que vai acontecer com essa mente quando se tornar um adulto? Então, às vezes a gente vê um crime hediondo na televisão, que esquartejou, não sei o quê. Hoje eu já consigo pensar assim, o que essa criatura passou na vida para cometer tal ato? Porque nós, em sã consciência, falamos, meu Deus, eu não consigo, acho que nem matar uma galinha.
Imagina esquartejar um ser humano. Mas por quê? Porque eu tive uma família, eu tive pais que me ensinaram a respeitar e amar o próximo. Aí eu vejo aquelas crianças da Casa Abrigo que não tiveram isso. Meninas que foram estupradas pelos próprios pais. O que ensinaram para ela? Então, amor nenhum, respeito nenhum pelo outro, pelo ser humano. Amanhã, essa mente vai cometer um crime desse. Por isso que eu aprendi a não julgar e compreender, a ter misericórdia dessas pessoas. Esses dias atrás, 2 irmãs foram designadas para lá e chegou só uma. E eu conversando com a de 13 anos, a de 14 não havia chegado. Eu falei, tua irmã? Ela falou, não, ela está vindo do hospital, ela estava internada no hospital psiquiátrico. Eu falei, 14 anos? Por quê? Ela falou assim, é que meu pai, assim, falando de uma forma, meu pai abusava da gente e ela não aceitava, então ela acabou indo para o hospital psiquiátrico. Assim, falando. Quer dizer, o que essa criança aprendeu na vida? Então, a hora que a gente vê, isso que é a misericórdia, a gente aprender a compreender, a escutar um pouquinho a história do outro. Muitas vezes nós não entendemos por que o nosso vizinho se comporta de uma forma. Procura saber da vida dele, como é que foi a infância, como é que ele aprendeu, como eram os pais dele. Você vai entender por que a pessoa se comporta daquele jeito. Nós somos um reflexo. Então, a quinta bem-aventurança é a misericórdia. Nos traz paz, até com os nossos próprios parentes. Nós vamos entendê-los. Então, mas para eu chegar na misericórdia, eu tenho que estar lá na escala. Humildade, abnegação, mansuetude, ser justa, para poder compreender as pessoas. É a quinta luzinha que a gente tem que acender aqui dentro da gente. Para irmos para a sexta, que deve ser muito bom ser. Falta muito ainda. Bem-aventurados os puros. Gente, deve ser muito bom ser puro, igual uma criança. Não vê maldade, acredita, confia. É tão bom. Será que a gente falta muito para a pureza porque nós não conseguimos nem pegar na mão de Deus e deixar? Nós estamos sempre preocupados muito com a nossa materialidade. Quando eu vejo uma cena na rua, bem comum, mas me emociona. Hoje eu aprendi a olhar e me emocionar. Uma criança pequena, de mão dada com um responsável, não precisa ser os pais não, um adulto. Ela tá com a mãozinha ali, ela vai. Ela não sabe nem onde ela está indo. Outro dia nós estávamos no carro, lá eu estava na casa do meu filho, em Maringá, nós subimos no carro, meus netinhos subiram, e a minha netinha de 6 aninhos subiu, sentou, pôs o cinto, falou assim, e aonde que a gente vai, hein? Então, eu pensei, aí nessa hora eu me emocionei. Eu falei, olha que coisa mais linda. Ela subiu num carro onde estava a avó e os pais. E ela confiou. Aí você fala assim, não, mas ela estava com a avó e com os pais. Mas eu vejo crianças na Casa Abrigo que estão com a avó e com os pais e são sofredoras. Esses dias atrás chegou uma lá de 3 aninhos, uma roda aqui assim, queimada, vermelho. Tudo pururucado assim, porque os pais embriagados, brigando. E o pai pegou uma panela que estava fervendo, feijão, e jogou na mãe. Ela estava no colo da mãe e veio tudo nela. Ela chegou até com alguns grãos de feijão grudado ainda nela. Então o conselho tutelar levou para lá. Aí ela e mais 2 irmãozinhos. De repente eles são retirados da casa dos pais, vão para um ambiente que eles são bem tratados, mas eles não conhecem ninguém. Você já imagina, eu fico imaginando meus netinhos, sabe? 6, 7 aninhos, de repente ser tirado da casa dos pais e ir para um ambiente que eles não conhecem ninguém e falar assim, agora você tem que cair. Essa mente, esse trauma na cabeça deste ser humano, não é? Então,
a pureza da criança, ela vai, porque um adulto está levando. Ela confia. E quando eu falo nesse ponto, bem-aventurados os puros, eu me lembro de Chico Xavier. Aquele homem era puro, sofreu todas as tentações, os achaques, os apontamentos, as injustiças do mundo, mas ele se mantinha calmo, tranquilo, em paz. Eu tive a oportunidade de conhecer um repórter e ele é amigo do meu irmão, chegou na minha casa e conversando, ele falou assim para o amigo, meu irmão falou para o repórter, minha irmã é espírita. Ele falou, a senhora é espírita? Eu sou. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Chico Xavier. Eu falei, jura? Nossa, e como é que foi? Ele falou, vou contar para a senhora, mas não vou perder essa oportunidade de contar para a senhora. Olha, eu fui designado pela revista que eu trabalho, ela tem um repórter muito famoso. Ele falou assim, eu fui designado pela revista que eu trabalho para entrevistar Chico Xavier. Com aquele veio, de repórter, pensei assim, vou lá, vou desmascarar esse homem, vai ser um furo de reportagem. Foi lá, chegou lá no horário que marcaram para ele, o Chico, chegou lá, o Chico sentado na mesa, a hora que ele olhou, o Chico Xavier disse que ele pensou assim, gente, que homem feio, o que o povo vê nesse homem? Essa peruca torta, esse óculos horroroso. Tudo bem, eu estava lá, eu tinha que entrevistar eles, que sentou na ponta da mesa assim, já com as perguntas prontas, aquelas perguntas mais capciosas assim. Abaixou a cabeça, tapou os olhos, porque ele não queria olhar para a cara do Chico, disse que ele era muito feio. Aí ele perguntava, e o Chico, é lógico, com a sensibilidade dele, logo percebeu, mas disse com o maior carinho. Ele falou assim, olha, a pureza, ele disse desse jeito para mim, a pureza daquele homem era uma verdade. Ele não era puro com falsidade. Essa era a diferença do Chico. Porque muitas vezes nós somos falsos com a nossa humildade, com a nossa pureza. Ele falou, não, eu senti. Ele falou, e aí eu fui perguntando, e ele me respondendo com uma paciência. E aí, de vez em quando, eu ergui os meus olhos. Ele falou, cada vez que eu ergui os meus olhos, o homem ia ficando mais bonito. O homem ia ficando mais bonito, o homem foi ficando mais bonito, que eu não conseguia mais parar de olhar para ele. No fim, eu fiquei assim, cristalizado nele. Eu não conseguia mais nem perguntar nada. Eu estava assim, embevecido com aquela figura que estava na minha frente. Aí ele falou, eu acabei com a entrevista, pedi desculpas para ele, e ele me falando naquela tranquilidade, meu filho, eu estou tão feliz com as tuas perguntas, continua. Ele, mas como é que eu continuo? Disse que abraçou o Chico, beijou, e ele falou assim, eu estava assim, e aí agradeceu, falou assim, nossa, eu estou até com vergonha. Ele falou, não, meu filho, eu aprendi tanto com você. Ele falou, mas eu sentia nas palavras dele uma verdade. Olha que coisa linda. Isso é pureza, gente. Ele falou, não estava sendo falso, não. Ele virou para mim e falou assim, eu aprendi tanto com você, meu filho. Ele falou, as lágrimas corriam assim, que eu não conseguia me conter. Aí, ele achando que já estava tudo resolvido, agradeceu, levantou e foi se despedir, despediu. Aí o Chico, não, meu filho, um momento, eu preciso te dar um presente. Você vai levar uma lembrancinha minha. Ele falou, nosso homem também queria me dar presente. Aí disse que tinha um copo de água assim, ele debruçou sobre o copo de água e ficou uns 5 minutinhos, todo mundo ali esperando. E ele, quieto. Aí quando ele terminou a oração dele lá, a concentração deles, que ele pediu um vidro. Aí trouxeram um vidrinho, ele derramou a água no vidrinho e deu para o repórter. Ele falou, quando eu peguei, dona Maria Ângela, era o meu perfume. Quer dizer, ele fechou com chave de ouro. Isso é ser puro. É não ver maldade, é não guardar rancor, é não... Sabe? E deve ser muito bom. Essa é a 6ª luzinha que a gente tem que acender na gente. Para ir para a 7ª. Quando Jesus disse,
Bem-aventurados os pacificadores. Aí, novamente, vamos usar Chico Xavier. O Chico, onde ele estava, a 50 metros dele já sentiu as vibrações. Então, o pacificador é aquele que está lá, já acendeu 7 luzes. Então, onde ele chega a uma cidade iluminada, edificada sobre um monte. Ele traz a paz com ele, é gostoso estar com aquela pessoa. Todo mundo quer estar perto dela porque ela transmite a paz. Então, o pacificador, ele acendeu 7 luzes dentro dele. Já está edificando a sua cidade. Para chegar na 8ª luzinha, quando Jesus disse: bem-aventurados aqueles que são perseguidos porque são justos, porque buscam a justiça. Às vezes nós que gostamos do Espiritismo, então um dia tem estudo, outro dia tem sopa, outro dia tem a palestra, e aí a gente vai gostando, vai se envolvendo, e nós vamos querendo mais, aí vira um amigo que te chama para uma festa, você fala assim: não, mas hoje tem centro. Mas você não pode faltar um dia? O que é isso? Você vai tanto nesse centro, por que você não leva a tua cama para lá? Por que você já não leva o teu guarda-roupa? Às vezes a gente ouve isso da família, não é? Então, quer dizer, felizes aqueles que são perseguidos porque acreditam em Deus, buscam a justiça divina, mas não se abalam, porque sabem que estão bem e sabem que ali é o caminho, a verdade e a luz. Entendeu? Então é isso aí. Aí ele vai para a 9ª bem-aventurança, que é parecida com a 8ª, que ele diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos porque me defendem o Cristo. Então aí são as, vamos dizer, 9 luzes para ser uma cidade edificada sobre o monte. Para o quê? Para ser o direcionamento de alguém. Mas depois que ele disse a todas as bem-aventuranças, 9, ele disse uma coisa muito séria. Jesus disse: vós sois o sal da terra. O que é o sal na comida? É tudo. Come um arroz e um feijão sem sal, uma salada sem sal, uma carne sem sal. Sal é o que dá o sabor, o tempero. E quando ele afirmou: vós sois o sal da terra, quer dizer, vós sois aqueles que dão sentido a este mundo. Gente, olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. E aí ele continuou e disse: e se esse sal for insípido, deverá ser jogado e pisoteado pelos homens. Por que ele disse isso? Porque aquele que não for sal na terra, que não der sentido a este mundo, que não for luz, que não for direcionamento, ele vai ficar para trás e outros passarão na frente dele. E depois que ele disse isso, foi quando ele chegou: vós sois luzes, e ninguém poderá deixar de ver uma cidade edificada sobre o monte. Vocês viram toda a escalada para ele chegar aí. Então, olha a nossa responsabilidade de ser direcionamento. Enquanto nós não adquirirmos essa responsabilidade, essa consciência que nós devemos ter de quem somos, a gente vai tendo problemas. Vamos ficando, às vezes, depressivos. Por quê? Porque existe um vazio aqui dentro, que ele foi deixado por Deus para complementarmos quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. A palavrinha mais importante dessa frase é o todas. É o todas. Então, colocar Deus
acima de tudo, porque você é luz, você é o sol da terra. Então nós temos que buscar isso. E aí ele vem para o segundo, amar ao próximo como a si mesmo, que ele disse que é semelhante ao primeiro. Então, enquanto eu não adquirir essa consciência de que é ajudando o próximo, é eu me sentindo bem, eu sendo um sal para alguém, eu sendo uma luz para alguém, me sentindo o quê? Útil nesse mundo, eu vou ter problemas. Eu vou me sentir feliz se eu me sentir o sal para alguém, se eu me sentir luz, se eu me sentir uma cidade para alguém. É isso que nós temos que buscar, é essa alegria de viver. Por isso que Jesus foi dando toda essa escalada para nós, para chegar até aí. E ele afirmou, e aí foi quando ele disse: não coloqueis a candeia sob o alqueire, mas sobre o candeeiro. Quer dizer, abafe o seu eu egóico. O que é o nosso eu egóico? É o nosso eu do orgulho, da vaidade exacerbada. Eu não posso ter um pouquinho de vaidade? Sim, gente, a vaidade faz bem. Todo mundo aqui deu uma arrumadinha, tomou um banho, penteou o cabelo, né? Para melhorar o visual. Vou fazer uma cirurgia plástica para melhorar uma autoestima. Ótimo, pode fazer. O duro é quando a vaidade extrapolada, quando eu busco para mostrar para os outros, para ostentar. Então, o que nós temos? Nós temos que colocar o nosso eu egóico embaixo e o nosso eu crístico acima do candelabro. É isso que ele quis dizer. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Abafe o seu ego e coloque o seu eu crístico acima, a luz. Então, nós temos... mas eu não posso ter um pouco de ambição? Pode, claro, a ambição faz parte. A ambição, a gente busca a evolução, busca progredir na vida, estudar, ter mais cultura, até o progresso material que seja, né? Mas o problema é quando a gente extrapola, passamos por cima dos outros, somos desonestos, injustos para alcançar algum objetivo na vida. Então, tudo nos é lícito, né? Mas a gente tem que ver o que realmente é um dever e que nós temos que fazer. Então, por isso que Jesus disse: vós sois luzes, vós sois o sal da terra. Olha o nosso compromisso, gente. Por isso que hoje, infelizmente, o mundo tão envolvido com tanta materialidade, nós vemos tantos suicídios. Agora, o Setembro Amarelo, por isso que eu estou falando sobre isso. As pessoas ainda não se encontraram, ainda não entenderam o motivo de estarmos aqui. Por isso que Jesus disse essas duas frases, nós temos que colocá-la em prática. Vós sois o sal da terra e vós sois luzes. Vamos nos complementar no bem, ajudando o próximo, deixando as pessoas mais felizes, porque com certeza, a hora que eu ver o sorriso no rosto de alguém, o meu coração vai sorrir, a minha mente vai sorrir, eu vou superar uma tristeza, uma agonia na minha vida. E é assim que a gente tem que buscar. Aí a gente segue alguns exemplos. Tem um lugar que eu vou sempre fazer palestra, tem uma menininha que ela senta assim na frente, uns olhos azuis maravilhosos, e ela sempre olhando para mim. Eu sempre vi aquela menininha ali com uma moça mais velha, mas eu não sabia dos pormenores da vida dela. Mas eu achava interessante aquela menina novinha, de uns 13 anos, sentadinha, está sempre ali. Aí um dia eu acabei de fazer a palestra, e umas pessoas vieram conversar comigo, ela veio, pegou no meu braço e falou assim: ai, dona Maria Ângela, eu adoro as suas palestras, porque a senhora fala muito dos desventurados. E aí cochicharam aqui, ela é cega. Mas eu não observei, porque os olhos dela são perfeitos. Aí eu falei assim: mas por quê, querida, você se considera uma desventurada? Aí eu comecei a levar as maiores lições da minha vida. Por isso que eu falo para vocês, não é porque eu estou aqui falando que a gente é melhor, não. Essa menininha está 1000 anos luz na minha frente. Ela virou para mim, um sorriso lindo, falou assim:
De jeito nenhum, dona Mariana. Eu sou muito feliz. Sabe por quê? Eu fiquei cega com 2 aninhos, eu tive uma doença. E aí veio a cegueira. Mas eu sou feliz, porque eu aprendi aqui. O que ela aprendeu no centro, eu ainda tenho que aprender, que estou falando, hein? Ela falou assim, eu aprendi aqui que a gente peca tanto com os nossos olhos e com eles eu não peco mais. Então Deus me deu uma oportunidade de não pecar com os meus olhos. E eu ainda vou contar para a senhora, eu que trabalho em casa. Falei, como, minha querida? E aí estava aquela mocinha do lado dela, eu falei, é tua irmã? Ela falou, não, essa é minha vizinha. Eu peço para ela me trazer aqui. Eu falei, e sua mãe não vem? Então, meu pai é doente, meu irmãozinho é doente, minha mãe fica em casa para cuidar deles. E quem trabalha em casa sou eu. Falei, o que você faz? Eu canto na rodoviária e ganho um dinheirinho. Mas eu estava ficando rouca, minha mãe me levou no médico e o médico falou que eu vou ter que parar de cantar, porque eu estou com calo na voz. Mas olha, dona Mariângela, não perco a fé não. Eu tenho muita fé e eu aprendi aqui, desse jeito. Ela falava para mim, eu aprendi aqui, eu falava, cada vez que ela falava assim, eu aprendi aqui, eu falava, tonho em minha cabeça. Eu aprendi aqui que Deus é tão bom, é tão justo, e eu tenho tanta fé que Ele vai aparecer uma outra oportunidade para mim, para eu ganhar algum dinheiro para levar para casa. Olha que coisa linda! Isso é ser o sal da terra, isso é ser luz. Isso é uma cidade edificada sobre um monte. Um outro exemplo, outro dia nós estávamos lá na nossa sopa e nós ganhamos muita batata. Então, como tem outras casas que fazem sopa, né? Nós ligamos para uma das casas e, vocês querem pegar batata aqui? A gente ganhou muita batata, é muito para nós, tal. Ah, sim, nós vamos buscar. Ah, vai a fulana aí buscar. Aí chegou uma senhora. A senhora deve ter, eu tenho 64, ela deve ter o quê? Uns 60, um pouquinho mais nova que eu. E ela chegou num carrinho bem simples, um Fiat bem antigo, amassadinho, arremendadinho assim do lado. E ela toda feliz desceu do carro, e isso era umas 5 horas da tarde. E aí eu vim buscar, aí ela me viu lá e falou assim, nossa, Mariângela, que bom te ver aqui, nossa, eu adoro suas palavras, me abraçou, tudo. Aí falaram assim para mim, você sabe o que ela faz? Eu falei, o quê? Ela é faxineira. Ela, nos dias da semana, de segunda a sexta, ela faz faxina nas casas. Aí ela começou a ir lá na sopa, nesse centro, e ela adora, e ela quer ajudar. Então, ela pegou de sábado e domingo um restaurante para limpar, porque esse dinheiro do sábado e do domingo, ela põe gasolina no carro dela, para ela poder, de tarde, a hora que ela acaba as faxinas, ela vai nesses sítios aqui em volta para ver onde tem cenoura, tomate, batata, abobrinha, para trazer para a sopa. Olha só, isso é ser luz, isso é ser o sal da terra. Aí ela me abraçava, falei, a hora que contaram a história dela, eu falei, filha, quem sou eu perto de você? Eu tenho um carro maravilhoso que meu marido comprou para mim. Eu ponho gasolina, ele põe gasolina no meu carro para eu andar por aí. Eu não sou nada perto de uma pessoa como você, que trabalha de faxineira a semana inteira, de domingo a domingo. E o sábado e domingo é para pôr gasolina no carro para ir atrás de legumes para sopa. Quem sou eu diante de uma criatura como essa? Então as luzes, as verdadeiras luzes, os verdadeiros sais da terra estão aí. Nós temos que ter o quê? Como Jesus nos disse, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para enxergarmos e servir de exemplo. Outro dia nós saímos à tarde, um domingo à tarde, o meu marido para levar uns pães, e fomos na casa de uma assistida nossa lá, que ela teve problema nas pernas e nós arrumamos para ela 2 muletas. E eu cheguei na casa dela, ela estava na calçada do outro lado da rua da casa dela assim, sentada no chão, encostada numa árvore.
E eu falei, o que você está fazendo aí, Irene? Meu marido me colocou aqui para tomar um arzinho, tá calor, né, Maria Ângela? Eu falei assim, ela falou assim, mas você não vai ficar bravo comigo, né? Eu falei, por quê? Ela falou assim, é que você não tá vendo as duas muletas. Eu falei, aí que eu olhei, falei, realmente, não vi as suas muletas. Então, sabe o que é? Peraí, você me desculpa, hein? É que um rapaz ali sofreu um acidente de moto, ele precisava trabalhar. E ele quebrou a perna, aí eu peguei e dei uma muleta para ele. Aí um outro menino lá que trabalha no escritório também, ele foi atropelado, quebrou a perna e precisou da outra muleta e eu dei. Falei, eu ficar brava? Eu tenho que aprender com você. Será que se nós tivéssemos problemas nas duas pernas, daríamos as nossas duas muletas? Isso é ser sal na terra. Isso é ser luz, ser uma cidade edificada sobre um monte. E aí a gente lembra, neste momento, a gente ir encerrando, de Dona Benedita Fernandes, a qual esse espírito dá um nome à nossa casa. Nossa casa lá chama Instituição Beneficente Benedita Fernandes. Que a maioria aqui deve conhecer a história. Vocês passaram aqui, aqueles que assistiram, viram que aquela senhora obsediada, e muitas vezes a pessoa chega numa casa espírita, e chega, Antônio, eu preciso de um passe forte, porque eu estou obsediada. Gente, o maior desobsessor de nós somos nós mesmos. Mudando as nossas atitudes, o nosso comportamento, sendo sal na terra, sendo luz na terra. Foi isso que Dona Benedita fez, que andava pelas ruas obsediada, acolhendo as crianças de rua. Ela foi alcançando a melhora dela, que o obsessor dela passou a ajudá-la. Olha só que coisa incrível! Passou a ser o orientador dela. E aquele senhor, o seu Ricieri, que dava as sobras do que ele vendia como bucheiro para ela, para que ela alimentasse as crianças. E depois aquela história dele, quando ele foi se tratar no Rio de Janeiro, do câncer, que lá no Rio de Janeiro, a Ana Jaeci Guimarães o acolheu e levou ele para conversar com o Divaldo. Depois que a Dona Benedita havia desencarnado, e o seu Ricieri ficou tomando conta de todas as unidades que ela deixou em Araçatuba, um hospital psiquiátrico. Olha só, olha se isso é ser sal da terra e ser luz. Um hospital psiquiátrico, um lar para crianças abandonadas, um lar para idosos e uma escola. Olha só, então quando a gente quer, a gente inverte o jogo. Quando nós queremos, nós somos luzes, nós somos sal da terra e somos outras pessoas, somos felizes. E o seu Ricieri, quando ele foi tratar do câncer, lá no Rio de Janeiro, que a Ana Jaeci o levou para ter um contato com o Divaldo lá no Rio, e eu achei linda aquela passagem, que o Divaldo falou para ele, a Ana disse, você tem alguma palavra para dar para ele, o seu Ricieri, Divaldo? Tenho sim. Tem um ser de muita luz aqui, dizendo que está o esperando no plano espiritual pelas sobras. Pelas sobras. E na hora seu Ricieri disse, Dona Benedita, mas eu queria só uma moratóriazinha, para eu retornar a Araçatuba, para terminar as obras do lar das crianças abandonadas, que eu estou fazendo uma reforma. E aí Divaldo diz que Dona Benedita disse que ele poderia retornar e que ela estaria o esperando no plano espiritual por causa das sobras. Então, meus queridos irmãos, será que um dia nós vamos ter a oportunidade de ter um espírito desse de luz esperando a nossa passagem por causa das nossas sobras? De termos sido luzes, sal na terra? Aí que nós possamos fazer essa reflexão, nos mexer um pouquinho e entender toda essa dinâmica do Sermão da Montanha,
que este código de ética maravilhoso que Jesus deixou, para que não sejamos pessoas que não entendem o que estão fazendo aqui, por isso são entristecidas, por isso que tentam acabar com essa grande oportunidade que estão tendo de estar reencarnada. Então, que possamos raciocinar e cada degrau, primeiro, sermos humildes para reconhecer tudo isso. Segundo, abnegados, resignados diante das vicissitudes da vida. Aí nós vamos alcançar a mansuetude, a brandura, vamos alcançar a justiça, porque eu digo que ser justo até com Deus, gente. Olha aqui que maravilha. Nós todos podemos fazer alguma coisa. E Deus nos deu essa oportunidade. Será que se eu não fizer, eu estou sendo injusta com Deus? Porque Ele me deu a oportunidade de fazer. Tem tantas entidades esperando um abraço meu, uma mão minha. Tem tantas entidades, não é só a sua casa espírita não, gente. Quantas entidades que precisam de um voluntário? Uma semana tem 168 horas. Um dia tem 24, que é dividido em 3 turnos. 8 horas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos que dormir. Eu não durmo tudo isso, porque velho vai dormindo cada vez menos, né? Então eu não durmo tudo isso. Mas diz que a gente tem que dormir 8. Aí, de acordo com o Ministério do Trabalho, a gente tem que trabalhar 8. Mas sobra 8 horas aí, por dia. O que estamos fazendo dessas 8 horas? Perdidos pelas redes sociais? Então aí é para cada um raciocinar. Será que numa semana de 168 horas eu não consigo tirar 2 horas para ser um sal da terra? Para ser luz? Para conseguir ser uma cidade edificada sobre um monte? Então, quando Jesus nos afirmou, porque Ele afirmou, gente, Ele afirmou, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, deverá ser jogado e pisoteado pelos homens. E aí Ele continuou dizendo, vós sois luzes, e ninguém poderá deixar de ver uma cidade edificada, construída sobre o monte. Então, que nós possamos raciocinar disso. E quem sabe um dia termos a oportunidade, né, de ter Espírito de luz nos esperando do outro lado por causa das nossas sobras de tempo para alguém. Que a paz de Jesus permaneça com todos.